Olá, pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Estou aqui com a Jussiara Schiffer. Nós vamos estar falando uma palavra para vocês, é Schiffer, tá? Tudo bom, gente? Nós vamos estar falando uma palavra para vocês, trazendo um ensinamento sobre sexualidade. E o tema é abordando a sexualidade com os filhos adolescentes. Hoje, as famílias brasileiras, as famílias cristãs, as famílias da igreja atual, da igreja contemporânea, nós vemos muitas dificuldades dos pais com os filhos adolescentes. Ainda, né? Ainda tem. Porque é um tabu, né? É um tabu para muitas pessoas conversarem sobre sexo, sobre sexualidade com os seus filhos adolescentes. Infelizmente, não deveria ser. Principalmente dentro das igrejas, para o quê? Para proteger esse adolescente, proteger essa criança que está iniciando na sua puberdade. Então, somente o ensinamento. E nós vamos estar falando sobre 3 pilares que envolvem esse ensinamento, que envolve esse tema que é informação, diálogo e segurança. Mas antes, eu quero deixar uma palavra para nós, uma palavra que é conhecidíssima de todos, né, que encontra-se em Provérbios 22, no versículo 6, que fala assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, educa a criança. Educa a criança, ensina o jovem, ensina o adolescente o caminho que ele deve seguir, o caminho que ele deve andar. É claro que filhos, eles chegam a uma certa idade que eles tomam um posicionamento na vida deles, que o pai, que a mãe, que nós não interferimos mais. Mas você tem que ter a certeza que você ensinou, que você fez a sua parte. Isso é muito importante. Mas nós vemos hoje, dentro das famílias, uma inversão de valores terríveis. O certo se transformou em errado e o errado em certo. E nós vemos isso dentro da igreja, no meio de famílias cristãs, aonde, por sermos discípulos de Jesus, por sermos tementes a Deus, teríamos que ter um comportamento diferente, um ensinamento diferente, uma forma diferente de lidar com os nossos filhos, principalmente os adolescentes. Mas, infelizmente, isso não acontece. Por isso que hoje a Jussiara Schiffer, ela vai estar falando um pouco sobre essa questão da sexualidade na adolescência. Ju, fala pra mim aqui, são 3 pilares: informação, diálogo e segurança. O que você pode falar nesse tema, nessa questão da sexualidade, na questão da informação? O que os pais precisam passar para os filhos e filhas adolescentes? Vamos lá. Bom, eu já tenho uma filha, né, de 20 anos, então já passei pela adolescência. Ainda tem mais um processo que é com o Rafael, que provavelmente é totalmente diferente do que eu passei com a Carol. Mas informação hoje, ao contrário do que antigamente, Flávia, os pais da gente nos privavam muitas vezes de informação porque achava que nós, sabendo de alguma coisa, nos colocaria em risco. Sim. Quando, na verdade, a informação, ela justamente nos retira dessa zona de risco. Ou seja, é o melhor plano de estratégia que um pai e uma mãe têm para lidar com o período mais difícil dos filhos. Quando você, qualquer pai, passa a ser do herói o vilão. Ou seja, agora os desejos, que os hormônios, a puberdade, os amigos que estão em volta começam a oferecer e começa também a surgir, passam a estar em desacordo com aquilo que eu e você sabemos que é bom para eles. Verdade. E aí nós somos o quê? Os vilões, né? E se a gente não dá a informação correta, porque é muito importante uma coisa: tem pais que mentem para os filhos. Ah, Jussiara, como assim mente? Mente, omite a informação na sua forma correta. Você precisa falar para um filho como funciona o corpo dele. Falar a verdade. Falar a verdade. Quando o filho chega para você e você já percebe que ele... Se você construiu, porque essa questão da informação, ela é uma via de mão dupla. Se você constrói e abre um caminho de informação com seu filho,
automaticamente ele também vem com informações para você. E essa questão, Ju, da informação, eu acredito que tem que ser uma coisa que tem que se começar desde criança, né? Quando chegar na adolescência, você tem como ter um diálogo com seu filho. Porque a informação, quando eu forneço a informação para o meu filho, eu estou abrindo um caminho para a construção do diálogo. Sim. Então, primeiro eu vou enxertar nele aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu acredito que é importante, porque essa palavra que você leu, Flávio, na minha Bíblia, ela fala o seguinte, na minha Bíblia a tradução é NVI. Agora, né, gente, 40 a mais é um problema. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Nós estamos falando de um ângulo positivo, sim, correto? Que a Bíblia está nos dizendo algo bom. Mas também a gente tem que ter muito cuidado, porque do mesmo jeito que eu instruo essa criança com qualidade, com assertividade, segundo a luz da palavra, se eu também enxertar nela exemplos ruins, né? Ele também vai estar nesse mesmo caminho. É muito comum numa família onde cresceu no meio de pais alcoólatras, onde ele viu traição, onde ele viu agressão, ele seguiu o mesmo caminho, porque esse caminho do Antigo Testamento não está falando de Jesus. Não. Ele está falando sobre o caminho que nós construímos moralmente em relação a quem somos e a quem seremos nesse mundo. Caráter moral. Caráter moral. Então, a informação, ela é o primeiro, vamos dizer assim, quando você vai construir uma via, é a primeira máquina que começa a abrir o caminho. Sim. É a informação. E não pode mentir, porque por mais que você acredite que você esteja protegendo seu filho, você está expondo ele e amanhã depois ele não confia mais em você. Então, quando você tem um filho ou uma filha, eu vou falar da parte, né, que eu já vivenciei. Você precisa falar exatamente como o corpo dele funciona. Quando ele vai começar a beijar, as coisas que ele vai sentir, ele vai rir, ele vai ficar com vergonha, vai falar que você é doido, que você é doida, vai correr de você. Mas se você explicar certinho, olha, seu corpo funciona assim, o seu corpo foi preparado para o sexo, então quando você beija, você sente coisas dentro do seu corpo que são normais, não é pecado, você não está cometendo nenhum pecado em sentir essas coisas, mas se torna um pecado quando você deixa que essas sensações controlem você. E aí você faz um sexo fora do casamento, né? Você dá legalidade a Satanás. Mas entenda, você tem que dar informação para o seu filho, porque sem informação ele vai andar no escuro e pior, vai ter pessoas que vão aconselhar segundo aquilo que eles receberam ou segundo aquilo que eles acham que é certo, né? Ju, essa questão aí, eu vejo assim, que muitos pais, às vezes, eles não passam isso para os filhos adolescentes, primeiro porque não foram ensinados. Sim. Né? Mas como a gente vive num contexto de igreja, de família cristã, eu acredito que deveriam procurar um ensinamento sobre isso. E segundo, por vergonha, né? Sim. Às vezes tem vergonha de chegar para o filho adolescente, para a filha adolescente e conversar sobre esses assuntos. Mas hoje isso, a gente tem que pegar vergonha e dar um chute nela. A gente tem que chegar para os nossos filhos e falar abertamente, corretamente, como a Ju está falando aqui, a forma correta, ensinar da forma correta sobre essa questão. Para quê? Para que eles não venham se perder. E hoje nós temos algo ainda. Antes nós havíamos a falta de informação. Hoje tem até demais. Hoje tem o excesso de informação, sim, porque hoje você tem um celular que qualquer criança tem acesso. E muitas vezes informações erradas. Né? Hoje tudo vai inclinar para o mal. Verdade. Tudo vai inclinar para o nada a ver, que não tem problema nenhum, que você tem que ser... você tem que entender que toda forma de amor é forma de amor e que tá tudo bem fazer, e há culturas e culturas. Então, hoje os pais precisam entender que o melhor amigo do filho é ele. É ele, não os amigos. Não os amigos, embora ele vai ter esses amigos e você precisa ter paciência, principalmente se você não construiu ao longo dessa vida aí até chegar na adolescência, esse canal aberto entre os dois, mas nunca... você já ouviu falar sobre enxerto?
Sim. A técnica de enxerto, é muito comum fazer enxerto como um pé de jabuticaba. Se você pega um pé de jabuticaba da semente, ele vai demorar 20 anos para dar fruto. Aí você faz um enxerto de uma planta que já está frutificando com aquela que não está frutificando, para que ela receba ali informações, né, daquela genética da planta, para que ela possa frutificar. Então, Jussara, agora já deu para mim, eu já perdi meu filho, porque eu nunca trabalhei muito, não consegui desenvolver essa linha de comunicação. Não, há tempo. Há tempo. Vai dar mais trabalho, né? Quando você faz um enxerto de uma planta dessa, você tem que ter mais cuidado, você tem que ter mais paciência. Então, não é uma coisa que você diz assim, está perdido. E também não é algo que você vai dizer, como eu tenho tempo, eu vou deixar para lá. Não, porque às vezes, quando você chega lá, já não vai dar mais tempo, porque seu filho já fez escolhas que ele não deveria ter feito. E no final das contas, sabe o que ainda acontece, Flávia? A gente ouve que é culpado. Ouve que é culpado, verdade. E uma questão assim que a gente comentou aqui foi sobre essa questão dos adolescentes, de amizade. O adolescente, né, a criança, quando ela chega na adolescência, eles têm essa particularidade de andar em grupo. Em bando. Em bando. Isso aí, em bando. E eles ouvem mais os amigos, o bando deles, do que o pai e a mãe. Nós pais nos tornamos caretas, não sabemos de nada. A gente quer cortar o barato deles. Exatamente. É por isso que a gente tem que ter também pulso forte. Pulso forte sobre os adolescentes. Uma vez eu vi um pastor falando que adolescente é como um avião potente, mas tem um piloto ali controlando ele. Sim. Então, nós somos os pilotos que vamos controlar os nossos filhos na impulsividade deles, porque eles são impulsivos, mas eles estão com uma potência, eles estão com os hormônios todos aflorados, mas nós vamos ser esses pilotos que vão ajudá-los a controlar essas questões que colocam eles também em dúvidas, em medos, expõe a vida deles, eles também, porque imagina bem, né, você tá passando você era uma criança, de repente você é um adolescente, você vê o seu corpo mudar, a sua voz mudar, né, o seu comportamento mudar, você não tinha bigode, de repente você tem bigode, não, você tinha peito, agora tem peito, ninguém te olhava, agora te olha. Você um dia você fala com a voz rouca, outro dia voz grossa, outro dia você fala com a voz fina. Então, para o adolescente, isso é uma questão complicada também. Então, ele precisa da ajuda, do ensinamento dos pais. Mas aí a parte dos pais, o que acontece com a maioria dos pais hoje que perdem os filhos? Porque não usam com sabedoria. Sim. Lá em Efésios 6:4 diz assim, pais, peraí, gente. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Lá em Colossenses 3:21, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Né? Aí também nós temos lá em Provérbios 22:6, instrua as crianças segundo os objetivos que você tem para ela. Foi o que a gente abriu falando. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O que nós estamos querendo dizer aqui? Você é refém do meu filho? Não. Mas não adianta você chegar para alguém que já está armado, achando que tudo que você vai falar é contra ele, impondo autoridade. Porque se você fizer isso, o adolescente ama maximizar um problema pequeno e minimizar um problema grande. Faz a tempestade no copo da água. Sim, você já viu? Tipo, uma coisa pequenininha. Um exemplo bobo, que eu passei muito com a Carol, ela não vai ficar brava que eu vou contar isso aqui não. Na hora de se arrumar, cordão, meu cabelo tá lindo, mãe. Nossa, hoje meu cabelo tá maravilhoso. Aí vai sair pra qualquer lugar. Um show, porque o cabelo está horrível. Gente, o cabelo não tava lindo de manhã? Não, acabou a vida dela. Porque o cabelo tá horrível. Gente, é sério. Isso é mínimo, mas eles maximizam de uma importância tão grande. Aquilo é sério, aquilo leva a crise de ansiedade, leva o seu filho a se sentir excluído socialmente, porque a era que nós vivemos hoje dita uma regra de beleza, dita uma regra de ser a pessoa descolada, quantos seguidores você tem no Instagram, quantos likes você recebe na sua foto. E não em ser, né? Sim. E aí, vamos lá. Uma outra coisa gigante. Ficou lá na praia, quero ver o pôr do sol, beleza.
Aí fica lá. Aí não tem com quem vir, tá esperando o Uber, tá no meio da escuridão, no meio da rua, e a mãe tá aqui desesperada, pelo amor de Deus. Mãe, que é isso? Isso né? Senhor, há um problema gigante que tá vulnerável, correndo um risco de biquíni, 7 horas da noite, no meio da rua, o Uber que cancela, que não quer pegar, e a mãe é dramática. Então presta atenção, seu filho vai fazer isso com coisas que são relevantes e com coisas irrelevantes. O único problema assim, que nós tivemos com os meninos aqui em casa era a questão do sair, né? Essas questões de cabelo, homem é completamente diferente. A gente tem filho adolescente, preparando o coração. Não tem esses problemas assim de beleza, de autoestima. Assim, pelo menos os meus não tinha nada disso. Tinha um negócio deles, eles queriam, tinha a roupa. O negócio deles é ter dinheiro pra comer, que eles gostam de comer, né? Adolescente, eu falo que os meninos comiam uma vez por dia, da hora que eles levantavam até a hora que eles iam dormir. É uma dose única. Uma dose única. Então, assim, o único problema que a gente teve realmente com os meninos era a questão de sair e controlar o horário de sair. Mas nós não abrimos mão disso. Se a gente falasse que chegar em casa 10, você tem que ser pontual. Tinha que chegar. Tem que ser pontual. Tinha que chegar. Então, assim, rapaz, homem, a gente não tem essa questão, né? De um cabelo, de uma roupa, de um brinco, não tem. Mas são questões que muitas meninas hoje levam muito a sério. E aí, sabe onde que os pais perdem um lugar de importância na vida do filho? Tá ligado a esses versículos que nós lemos aqui em Efésios e Colossenses sobre não irritar. A Bíblia não ia colocar isso aqui à toa. E a gente irrita os nossos filhos. A gente irrita. Sabe o que a gente faz? A gente expõe, às vezes, eles na frente dos colegas. Eles já estão sofrendo uma pressão geral de fala grupo. Deles. Aí você fala deles, a gente está se controlando, a gente está confessando aqui. Tá? Então, assim, a gente acaba expondo, às vezes chama atenção na hora errada, você expõe esse filho, você grita na hora que você deveria respirar. Eu digo assim, tem que respirar, contar até 10 mil. Não, 10 não. 10 mil. Até 10 mil. Contar até 10 mil, olhar, fingir paisagem, falar, Senhor, dá paciência, se der força, eu juro que é arrependimento. Eu vou usar da lei do arrependimento de ter nascido essa criança. Então acontece, ele tem, assim como o bebê também tem um poder de nos enlouquecer, que é a fase do choro, da abstinência do sono. A gente pensa várias coisas, gente. Quem nunca pensou é porque não é mãe ainda. Porque o dia que for, minha filha, você não confessa, mas se você pensa, você pensa. E quando você tem um filho adolescente, é a mesma coisa. Então, você tem que entender que seu filho agora, ele está lutando por um espaço numa sociedade que é cruel. A sociedade é cruel e mesmo. Se você se torna o arqui-inimigo dele, ele não confia em você. E aí a confiança fica quebrada. Você não vai saber pelo seu filho nunca como de fato ele está se sentindo. Então, quando a Carol dava os ataques em relação ao cabelo, eu falava, não, vamos melhorar isso daí. Como é que a gente faz para melhorar? Não, minha filha, tá linda. Não tá horrível. Gente, mas tem dia que o cabelo dá um ódio na gente, né? Vamos cortar esse cabelo? Não, eu amo meu cabelo. São estratégias, assim, entendeu? Eu não disse pra ela que ela tava errada. Eu não disse que ela estava fazendo tempestade em copo d'água. Eu ofereci uma alternativa que eu sabia que ia fazer ela voltar à tona e entender que o cabelo dela era lindo. Às vezes a gente, nós como pais, nós precisamos fazer isso, pedir a Deus alternativas, pedir a Deus estratégias para lidar com o filho adolescente. Porque filho adolescente não é fácil. Não. Gente, depois que nós nos tornamos pais, mães, a gente entende e outra coisa, e a gente sabe, a gente nunca mais tem uma noite de sono completa. Não tem, não adianta. Depois do positivo, nunca mais. Né? A gente não tem. Então, assim, filho sempre vai ser uma preocupação, mesmo casado. Não uma preocupação, mas você vai estar sempre orando, pedindo a Deus pela vida deles, né? Pedindo a Deus para cuidar deles, pedindo a Deus para ajudá-los. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Agora, você imagina na adolescência, né? Como a Ju já falou, onde eles estão se descobrindo quem são, o que eles vão ser, como é que vão ser, gente, o que vai acontecer. O Rafael nem entrou na adolescência, tem 10 anos. Tem coisas que eu não posso fazer em público com ele. Não podemos. Porque ele fala, você me envergonha se você fizer isso. Gente, você tem 10 anos, você tem vergonha de quê, criatura? Você tá entendendo? Mas eles envergonham a gente às vezes, né? Eles envergonham a gente. Então eu já aprendi. Com bobeira, né? Com bobeira. Por mais que às vezes você queira fazer, você tem que... mas isso é bobeira. Não, não é bobeira. Porque depois, quando você perder todo acesso ao seu filho, você vai se arrepender e vai dizer, poxa, eu queria voltar no tempo. E queria poder hoje, né, ter acesso, ouvir.
presta atenção. Nada do que a gente falar, ou tudo do que a gente falar aqui é uma receita infalível. Não é. Seu filho vai errar, minha filha errou. Nós vamos errar. Nós vamos errar. Mas nada disso muda o fato de você ser mãe, de você ser pai e de que esse indivíduo é seu filho. É seu filho. Então, nós temos que estar pronto para amar os nossos filhos. Resumindo assim, Ju, eu entendo assim, falar o que é necessário falar na hora certa, a verdade. E ouvir também. Ouvir e também saber também confrontar o filho na hora certa também, na hora que é necessário. Porque hoje eu vejo, Ju, muito isso, principalmente nessa questão da sexualidade, eu vejo assim, os adolescentes muito liberais, até Sim. adolescentes cristãos, muito Sim. liberais em relação a eles não praticam certo tipo de coisa, mas eles acham normal. Acho que não tem nada a ver aquilo que a Ju já falou. Mas acho aí, normal. Nós temos um versículo aqui que fala sobre isso. Esse versículo está lá em Colossenses 2:8. Olha só, hein? Como é profundo. É 2:8? 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Isso aí. Isso tem acontecido com uma frequência estrondosa, gente. E não só em crianças, em jovens, adolescentes, em em nós, tudo, em nos nós, adultos, em nossa nós. igreja, gente, é cada coisa que a gente vê. Hoje eu estava até falando com meu esposo, falei, eu tô uma pessoa que não dá para socializar mais com os outros. Eu não tô tendo condição, porque eu acho que eu vou perder meu réu primário, entendeu? A gente não tem dinheiro para pagar advogado, né? Não tem, gente, não dá, entendeu? Porque tem umas coisas que você vê cristão antigo, pessoa que é ativa dentro da igreja, dá uns mole para Satanás. Dá. E dá um mau testemunho. E você fala, gente, desde quando isso virou normal? Virou normal porque me beneficiou? Então virou normal. Aí modificou o fundamento do que é errado. Então hoje a gente tem que ter muito cuidado para não normalizar aquilo que Cristo repreende. Aquilo que ele repreende. E a gente vê isso hoje nessa questão da sexualidade. As pessoas estão normalizando uma coisa que Deus proíbe. Olha, você vê nos Estados Unidos, é cultural. A menina que não tem relação sexual e não tem vários parceiros, que não tem uma experiência, ela é tida como uma Aqui no Brasil também é assim. Mas no Brasil ainda tem um pouco de tabu, ainda tem meninos que ainda valorizam essa questão dessa menina, entre aspas, menos rodada. Mas não são porque todos, se for olhar não. também, se a gente for equiparar isso, também os meninos, né? Tem menino rodado pra caramba, se for botar nesse e sentido. se é cristão, rodado, entre aspas. é pro menino e pra menina. É pro menino e pra menina. Se é adolescente cristão, é pros dois. O bom princípio vem pra todos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o diálogo, Flávia. O diálogo, Ju, fala dessa questão do diálogo. O diálogo, ele é uma troca de compreensão. Não existe diálogo se você não compreender o que eu tô falando e se eu não compreender o que você tá falando comigo. Senão aí só fica em transmissão de informação, correto? O diálogo é manter um canal aberto entre o filho e você. Não importa o que ele esteja falando. Quantas vezes a Carol chegou pra mim no auge da adolescência e contava coisas assim dos colegas, eu falava, meu Deus, minha filha tá nesse contexto. E eu ficava olhando pra ela, sério, filha? Pensando, meu Deus, eu vou dar 2 supapão na cara dessa menina agora. O que essa menina tá fazendo no meio disso? Mas só por dentro, e a cara. Já assistiram o filme Madagascar? Dos pinguins? Sorria e acene? É isso que você tem que fazer naquele momento. Porque naquele momento, o seu filho, sua filha está confiando em você. Ele não quer ser julgado, ele quer falar. E louve a Deus porque ele está falando com você. Porque muitos já não chegaram nesse nível de comunicação. Os próprios pais bloquearam por causa das suas atitudes. Porque você falar assim, não quero ouvir você falando isso. Filho, você não acaba com o problema. Você não mina o problema. É a mesma coisa que o pai e a mãe, quando o filho chega, tô gostando de fulano, tô pensando em namorar. Você não pode namorar. Você acreditou que ele não vai namorar? Você não. Aí você acredita em Papai Noel também. Eu assim, acho, Ju. Vai fazer da forma errada. Vai fazer escondido. Então, a informação vai fazer escondido. escondido. Então, o diálogo tem um momento em que você, pai, vai ouvir
Não vai bloquear, não vai gritar, não vai dar piti. Mesmo que por dentro, depois você entra no banheiro, morde a mão, fala assim, onde que eu errei? Por que meu filho está nesse contexto? Respira, ora, fala, Senhor, me dá direcionamento para falar. E aí, depois daquele momento, dependendo do que foi dito, você vai sentar e vai falar, meu filho, lembra aquilo que você falou comigo? Então, interessante que você falou, mas aqui, vamos pensar sobre isso? Vamos pensar agora assim? Nossa, sabe? Eu fico cansada só de ouvir, porque foi tão difícil. É difícil. Eu passei por 2 adolescentes, é difícil, Sim. né? Mas não é impossível. E sabe o que acontece com os pais de porque hoje? Deus capacita, né, Ju? Deus nos capacita. Mas sabe o que tem acontecido com a maioria dos pais de hoje? Não querem esse trabalho. Não querem, é verdade. Só que querem cobrar um resultado daquilo que não plantaram. E aí é difícil, porque o outro não deve a você uma colheita daquilo que você não plantou, não semeou. Então, se eu não tenho proximidade com meu filho, se eu não dou informação ao meu filho, se eu não lido com a verdade com ele, se eu não escuto ele, né? E como é que eu vou colher reciprocidade? Como que eu vou colher confiança? Como que eu vou colher desse filho respeito? O filho não tem que ter medo da gente. A gente viveu sob um regime de medo. Eu vivi sob um regime de medo. Sim, quando eu era adolescente. na nossa fase, né, de adolescência, na verdade, na nossa fase, eu pelo menos vou dizer por mim, né, mas eu lembro que na nossa casa, na minha família ali, com meus irmãos, a gente não tinha esse negócio de aborrecência, não. Eu comecei a ouvir essa história de aborrecência quando meus meninos entraram na adolescência. Sabe que menino é aborrecente, você não tem esse negócio de aborrecente, não. Então, na minha fase, que eu era adolescente com meus irmãos, eu nem sabia dessa frase. Então, na nossa casa, não teve esse negócio de aborrecência, porque é adolescente. Não. Parece que nem fomos adolescentes, porque foi uma coisa assim tão natural, porque a gente não saía mesmo, entendeu? Uma vida assim, era estudar, era pra escola, pra casa. Tinha o medo. Na minha casa reinava o medo. O medo do pai, porque se o pai, se não tivesse em casa, se não chegasse na hora... Se matasse aula, o pai e a mãe tava mesmo com todos os defeitos deles, mesmo por não tendo muito conhecimento, mas tinha aquela questão da moral, do bom costume. Eu fui namoradeira. Né? Não, eu não. Eu não fui. Eu fui namoradeira demais. Então, o medo, nesse caso, muitas vezes o medo do pai é bom. Não pode ser um medo que... E eu era ameaçada todo mês de ser expulsa de casa. Eu não era namoradeira, não desse trabalho com os pais, não. Hoje, na atualidade de hoje, eu entendi que o que eu fazia era ficar sério com os meninos. Mas pra mim era um namoro. Aí depois que eu tive minha filha, e aí ela começou a me explicar. Não, mas mãe, sua mãe te ensinou alguma vez? Minha mãe falava as coisas comigo. Que bom. Mas ela falava até demais, né? Não precisava falar daquele jeito do contexto, porque ela bebia e me falava. Só que quando ela tava boa, ela me cobrava. Ela dizia, se você aparecer aqui grávida, eu vou te expulsar de casa, que não sei o quê. Gente, mas vai me expulsar de casa por quê? Tipo assim, né? E aí eu tinha muito medo, e quando eu começava, né, o menino namorar um pouquinho mais, querer dar um abraço mais apertado, mandava ele embora. Aí eu arrumava outro namorado. Por isso que eu tive muito namorado. Porque eu gostava de ter alguém, mas eu tinha medo de ter alguém ser expulsa de casa. Olha só que doideira, Doideira, né? mesmo. Então, direto minha mãe falava isso. Minha mãe sonhava. E eu já era condenada por conta dos sonhos. Meu Deus do céu. Eu já apanhei descendo do ônibus porque ela sonhou que eu tinha feito uma coisa errada. E ela me pegar no meio da rua e me bater. Então, presta atenção. Esses traumas eu não passei, não. Nossa, eu passei, infelizmente. Mas isso me tornou... Já passei outros, tá? Isso me tornou uma mãe melhor. Né? Todo mundo tem uma história, não tem jeito. Então, eu botei na minha mente que quando eu fosse mãe, seria totalmente diferente. Então, claro que a Carol já trouxe temas pra mim que eu falo assim, eu vou matar essa garota. Mas eu pensar direito e falar, filha, vem cá. Lembra que você falou ontem? Vamos olhar aqui, segundo a lista palavra, o que Deus diz? Olha só, você vai errar e você vai acertar. E lembre-se, o resultado positivo ou negativo vai ser de responsabilidade sua, não é minha. Eu acho que isso é uma coisa assim, muito importante, que os pais eles têm que explicar para os filhos. Que a consequência é deles. É consequência deles e que ela vem. Ela vem. Ela vem. Boa ou melhor que ela seja boa. Exatamente. Mas se você fizer escolhas ruins, vai vir consequência das escolhas ruins. Vai vir. Eu acho que essa preocupação com droga, né, com dirigir sem carteira, é muito mais para os homens. Às vezes o pai e a mãe da menina adolescente ficam com a preocupação da questão de engravidar e ser abandonada pelo namorado.
né? Sim. Já o menino, a preocupação, pelo menos na minha época que meus filhos eram adolescentes, a minha grande preocupação era estar envolvidos na questão das drogas. Tanto é que eu vigiava, eu ia atrás, se demorasse um pouquinho, eu sabia a hora, eu era uma neurótica, tá? Eu sabia a hora que eles saíam da escola e eu ia atrás, eu esperava eles chegar, se não chegasse na hora, eu não queria nem saber. Você não vai envergonhar, mas você também não pode deixar ele por conta só. Eu fiquei lá, porque vocês estavam demorando muito, eu vim ver se estava tudo bem, tipo assim, entendeu? Eu já vergonhei eles também algumas vezes, tá? Faz parte. Faz parte. Na adolescência da Carol, ela passou um tempo fora da igreja, eu já falei isso. Fora, sim, de compromisso espiritual, mas fisicamente eu obrigava ela a ir. Não tinha isso, ela não tinha essa escolha. Ela ia odiando, ia com a barriguinha de fora, e todo mundo falando, que é isso? Cuide de sua vida, que eu tô cuidando da minha, eu sei o que eu tô fazendo. E já teve momento que eu sentei com ela observando o contexto. Minha filha, se você tiver curiosidade de beber, vamos beber junto. Eu vou comprar, eu vou botar aqui e você vai tomar. Você é doida? Eu disse, não sou doida. Se você está disposta a fazer, faça no ambiente seguro. Então faça para saber se é o que você quer fazer. Já vou te dizer, é ruim. Mas se você quiser saber por você mesmo, eu vou comprar, a gente põe aqui na mesa, faz um petisquinho, toma junto pra ver o que você acha. É porque não você tem acha jeito. que ela quis? Não tem jeito. Agora, se eu dissesse que era proibido, ela ia fazer. Porque o adolescente é feito assim. Se você fala não, eles querem sim. Se você fala sim, eles querem não. Eles são reativos. Reativos, infelizmente. Só que o que acontece? Existem pais que tomar uma atitude dessa, meu Deus, aí perde o filho. Não tem como você mesmo já falou, né, Ju? Não tem uma relação de comunicação, de diálogo, tudo de ouvir na filho. Informação, na conversa, depois no diálogo e na segurança. É que nós vamos falar agora sobre a segurança do adolescente. Sim. O que é segurança? Segurança é você ter a certeza de que você criou um vínculo com seu filho, onde você é um ambiente seguro para que ele possa se abrir. O ambiente seguro dos meus filhos tem que ser eu e o pai. Este é o ambiente seguro. O meu filho não pode se sentir seguro lá na casa do coleguinha. Verdade. Lá na casa do professor, lá na casa do amigo, do primo. Não. O ambiente seguro, independente se ele errou ou se ele acertou, tem que ser em mim. E para que ele se sinta seguro em mim, ele não pode se sentir hostilizado, ameaçado, reprimido. Todos os nãos que eu dei para Carol, eu fiz questão de que ela soubesse que não era para ela. Eu sempre falei, filha, você não tá gostando, mas o não que eu tô dando não é para você. O não que eu estou te dando é para essa situação que coloca você em risco. Porque para você eu dou sim o tempo todo. E o meu não é para você. O meu não é para aquilo que pode afetar você pro resto da vida. Mais uma vez, a questão do diálogo. A gente não sabe, a grande verdade, né? É que às vezes nós temos a informação, mas a gente não consegue passar isso para os nossos filhos. Estabelecer uma comunicação, né? E para que eles se sintam seguros. Tem filhos, gente, eu já recebi adolescentes na minha casa que dizia assim, olha, eu não tenho confiança de falar com meu pai, ir lá conversar comigo, se sentia seguro comigo. Pensa se eu fosse uma pessoa ruim. E eu dizer, não, você tem que ir lá, tem que falar com a sua mãe, você tem que se abrir com a sua mãe, e às vezes quebrava a cara mesmo. Depois voltava chorando, você mandou falar com a minha mãe, viu o que aconteceu? Eu falei, gente... Quem tá perdendo é a mãe e o pai. É a mãe, você tá entendendo? Mas... Você que tá perdendo porque você não cria esse laço de confiança com seu filho. O lugar seguro tem que ser você. E principalmente na adolescência, principalmente nessa questão de sexualidade, o seu filho, ele tem que ter segurança em você, de conversar com você sobre isso. Você quer ver um comportamento que é errado e a gente faz muitas vezes desde pequeno? Mas é muito comum também a gente colocar isso com muito mais rigor na adolescência. Sim. É quando nós penalizamos quando o filho conta uma verdade pra gente. Quando essa verdade é um erro, vamos supor, ele cometeu algo errado, ele fez alguma coisa errada, ele vem e confessa pra você. Mãe, eu fiz isso. Ah, é? E você vai ficar de castigo? E você vai não sei o quê? E você vai fazer blá. Se
acha que essa criança vai querer de novo contar a verdade para você? Porque qual foi a mensagem que você, pai, mandou para seu filho? Olha, a verdade te traz consequência e a mentira te isenta de consequência. Então lá em casa eu sempre tratei de ter esse cuidado. Quando a Carol, eu falava para ela, filha, a verdade, por pior que ela seja, ela te coloca num ambiente de segurança e a mentira te coloca num lugar de punição. Se eu descobrir, eu vou descobrir. Porque a gente, como pai, não descobre tudo. Tá? Mãe, vou dizer mãe. A gente, eu falo pros meninos. Um dia desse, não sei o que aconteceu aí, e o Murilo falou, mãe, você sabia disso? Eu acho, eu achei o negócio das coisas dele lá, mas não é nada de assim, coisa não. Mas ele achava que eu não sabia, assim, eu já falei pra você, que eu sei tudo que tem dentro dessa casa. A gente sabe. E aí eu falava isso com ela. Então, se você mentir pra mim e eu descobrir, aí você vai ser duramente punida. Porque você podia ter compartilhado comigo, eu ia te auxiliar a tratar essa situação, mas você mentiu, escolheu mentir. Então, lá em casa, não é que não foi punido, não é isso. Quando o seu filho vem com a verdade, você vai ensinar ele a lidar com a consequência. Então, eu nunca puni nenhum dos meus filhos. Com o Rafael, um caso mais recente, ele era bem pequenininho, coisa de criança que para nós era normal e legal, que hoje as crianças não fazem mais. Só que dentro de condomínio, né, tudo vira uma polêmica. Ele foi lá na casa de uma vizinha, menina, e apertou a campainha e saiu correndo. A gente já fez isso. Já fez isso. Só que a mulher tava com recém-nascido. Aí eu ia matar o Rafael. Tinha um monte de cachorro, e esse cachorro começou a latir, minha filha, e essa mulher endoidou. Eu vou falar assim. Complicado. Ela tava certa, né? Complicado. Só que ele fez uma coisa errada. Aí o marido ligou pro meu marido, e o meu marido me ligou e falou, olha, eu falei, tá, deixa eu ver o que aconteceu. Eu falei, Rafa, o que você fez? Fiz assim, não, pode contar pra mamãe, filho, o que aconteceu? Não, mamãe, que foi muito legal, a gente apertou a campainha e saiu correndo. Falei, pois é, mas você sabia que a titia tá com o neném, sabia que a titia não dormiu durante a noite, agora você vai lá pedir desculpa. Aí ele falou assim, falei, não vou te castigar, não vou te bater, não vou te colocar de castigo, não, você só vai assumir as consequências do que você fez. Isso aí. Pra você entender que tudo aquilo que você faz tem consequência, então você vai lá pedir desculpa. E agora você não vai apertar a campainha, você vai bater palma e vai chamar a tia, vai falar, tia, desculpa pelo que eu fiz. E assim ele fez, eu ensinei um princípio de caráter pra ele. E aí sempre foi assim, a mesma coisa com Carol. Quando ela tomava uma decisão errada, fazia alguma coisa errada, eu dizia, olha, você sabe que isso aí tem uma consequência, né? Ah, você vai me deixar de castigo para tirar meu celular? Não vou não. Mas o que é? Não, você vai resolver. Então, quando você coloca assim, você não fecha esse canal da confiança, você agora está ensinando um princípio, você está dizendo para o seu filho, olha só, você pode falar comigo, né? Porque você não vai ter perda, você vai ter ensinamento. E aí, tudo vem da forma como a gente aborda. Se você aborda de uma forma agressiva, se você expõe seu filho, se você penaliza ele o tempo todo, o que acontece é que você afasta o seu filho de você. E nessa questão da sexualidade, que tudo que nós estamos falando aqui tem a ver com isso, porque não adianta você só introduzir falas sobre sexualidade se você não tem uma troca e um lugar de confiança com seu filho. Ah, mas o meu filho chegou pra mim e falou que já iniciou a vida sexual. E agora? Já deu? Não deu, não. Tá morto, não aconteceu nada disso. Você agora vai instruir, vai dizer que era melhor que não tivesse acontecido. Se você tem uma criação cristã, vai dizer que precisa, diante de Deus, né? Se arrepender, confessar, ter um arrependimento genuíno. Que o fato de ter cometido um erro não coloca na prática, que ele não precisa ser um praticante. Né? Que dá para ser contornado. Então agora você vai auxiliar. Você não pode ser carrasco do erro do seu filho, porque ele já está sofrendo. Mas é o que, infelizmente, né, Ju, por causa de um comportamento religioso da família, né? A gente vê assim que os pais acabam sendo carrasco com os dos próprios filhos. Porque por causa da vergonha, né? Ah, você me envergonhou, você fez isso comigo, você fez aquilo, né? Sim. E se a gente fecha esse canal com o filho, se você não aborda assunto, principalmente com os meninos, tá? Eu tô esperando a hora de chegar do Rafael. Eu já passei. Você tem que falar de preservativo,
Você não pode só dizer o que não deve fazer, mas se ele fizer uma escolha, que dentro da escolha que ele fizer, que ele não esteja exposto. Usar o preservativo, porque não é só um filho fora da época, é uma doença, né? Que ele tem que respeitar a filha do outro, que ele tem que ter responsabilidade, que aquela pessoa que está com ele é filha de alguém, é irmã de alguém, é neta de alguém. Então, que você tem que ter essa responsabilidade, que o corpo da menina não é sua propriedade, que você não é cego para poder ficar com a mão em tudo, né? Então você tá ali em braille, namorando em braille, passando a mão na menina toda. Não é assim que funciona. Então você tem que ensinar isso pro seu filho. E tem que ir, no princípio vai dizer, mãe, você é doido? Não, não é doida não, mas tem você que falar, gente, tem que orientar. Tem que falar que a prática da masturbação vai colocar ele numa situação complicada, que ele vai se tornar um adulto na vida sexual com ejaculação precoce. Você tem que falar isso. Mas você também tem que buscar conhecimento, tá? Buscar conhecimento. Porque, não, você não vai ter relação sexual, mas pode ficar no 5 contra 1. Pode não, gente. Ele tem que aprender a controlar, porque ele vai se tornar um adulto com problema. Aí, hoje eu tava até... eu e os rios. Eu até mandei por Alexandre. Gente, tem nada a ver, mas vale a pena falar. De um comediante na Praça é Nossa, ele falando, quando eu era mais novo... Depois da relação sexual era aplaudido de pé. Hoje eu sou vaiado, porque a minha relação sexual tá igual comparada a cartão de crédito. Aí o cara perguntou, né, o da Praça Nossa, por quê? Só aproximando já tá com o pagamento concluído. Eu tô falando de uma ejaculação precoce, então presta atenção. Isso é brincadeira, mas é sério. Hoje a maioria dos homens que estão casando novos ou começando uma vida sexual na fase adulta, tem esse problema justamente por causa da porcaria da masturbação. Pela uma visão cristã, é uma prisão espiritual. Sim, uma cadeia espiritual, é uma cadeia espiritual. Você abre, você não faz aquilo dali pensando em Cristo, você vai estar pensando em alguma coisa impuro. Que não... Impuro. Ou visualizando alguém, aquela menininha que você gosta e pá. Isso é pecado, gente. A Bíblia fala sobre fornicação, fala que isso é pecado. Então você tem que abrir a Bíblia e mostrar para o seu filho que o que você está falando não é porque você quer para ele, é o que é o correto para ele, né? Então, assim, a gente, com a menina do mesmo jeito, você beijou na boca, olha só, agora a sua calcinha vai ficar molhada quando você estiver beijando alguém que você gosta. Jussiara, pelo amor de Deus, você está incentivando. Não, minha filha, não estou incentivando. Eu estou orientando a minha filha a saber a hora que ela entende que o corpo dela precisa ser paralisado. Controlado. Porque hormônios não se convertem. Não se convertem, mas são controlados. Porque as pessoas, eu observo, Ju, que as pessoas, a questão hormonal, gente, é uma questão fisiológica. É carne. É carne. Então, às vezes as pessoas até endemonizam isso. Falam que é diabo. Não. É fisiológico, é do corpo, é da necessidade do corpo, é aquela transição da criança para adolescente. Sim. O que eles têm que fazer? Eles têm que ser ensinados para aprender a se controlar. É porque nós não fomos formados, né, Flávio, com o peso do pecado. Nós não. Nós somos formados para que a prática do sexo fosse justamente livre, prazerosa, que fosse para que a gente frutificasse e enchesse a terra. Aí o pecado entrou e aí se tornou pesado, se tornou escandaloso, pervertido, abusivo. Então você tem que ensinar tudo isso. Aí quando você fala para sua filha, olha, você não pode deixar, se você não está se sentindo confortável, não deixa de tocar. Não pode. Você tem autoridade no seu Principalmente corpo. se for um menino cristão, né? Vocês têm, isso vai ter peso sobre a relação de vocês. Isso não vai ajudar. Essa história de prova que me ama. Gente, isso aí, pelo amor de Deus, né? Não é amor. Não é amor. Isso está querendo só se aproveitar. Só se aproveitar. Então, se você fala para sua filha que o corpo dela vai reagir assim, ela vai dizer, olha, mamãe falou, o negócio está acontecendo mesmo. Você começa a sentir um negócio evoluindo, dá uma coisinha lá dentro. É hora de parar. É hora de parar. Mas ela vai parar por quê? Porque vocês estão ensinando o correto, o certo. Ela vai dizer, olha, meu corpo está dando sinal de alerta de perigo. Né? Então você diz, olha, acende uma luzinha, essa luzinha começa... Sabe quando você vai estacionar, que você dá ré, aí tem a câmera de ré? Quando tá longe faz pi, pi, quando tá chegando, pi, 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 que vai bater. É a mesma coisa, ó, a bichinha ficou fazendo assim, para minha filha, que deu ruim. Deu ruim. É os 5 segundos que você pisca o olho,
e toma uma decisão que talvez vai se arrepender. Né? Ju, eu queria fazer uma última pergunta para você, fazer. que daqui a pouquinho a gente já vai encerrar. Sim. Você acredita que a igreja, os líderes de jovens e adolescentes, eles são preparados para falar sobre essa questão da sexualidade com os adolescentes, com os jovens na igreja? Infelizmente ainda não é uma realidade na sua total. Claro que existem bons líderes, existem pessoas que estão com a mente mais esclarecidas, mas isso é a exceção. Ainda existem muitos tabus, né? Muito, ainda existe aquela fábula, digo assim, né? Acreditar no Papai Noel, que você dizer não ou simplesmente não tocar no assunto não torna aquele assunto uma realidade. E justamente ao contrário. A falta de informação deixa o outro vulnerável. Querendo saber, né? Querendo saber e vulnerável. Às vezes nem sabe. Gente, isso é real. Tem menina hoje ainda que não sabe de algumas coisas, que não tem noção de algumas coisas, né? E aí, porque se fosse só questão de conhecimento externo, não teria menina grávida, não teria menino com HIV, não teria menino com doença venérea, DST, né? Não teria meninos abusivos estuprando meninas, comprometendo a própria vida dele, porque... E cresce a cada dia mais, cresce, tá? Essa gente, questão violência... violência doméstica, psicológica, sexual, estuprador. Então, por falta de informação, você deixa o outro vulnerável. Aí, você acha que a igreja, quando ela tem essa questão dessa mente aberta em relação a isso, é um ponto positivo para a família? Com certeza. Porque tem que ser aberta num sentido amplo. Isso deveria ser falado com os casais, deveria ser tratado na classe de mulheres, na classe de homens, na classe dos adolescentes, dos jovens, a cada um com a metodologia. A você que já trabalhou nesse contexto de escola, mesmo que administrativo, você provavelmente vivenciou isso também com seus filhos. Você vai ver que você aprende sobre substantivo desde a primeira série. E você vai para a faculdade aprendendo ainda sobre substantivo, mas o substantivo é tratado a cada época de uma forma adequada. Então você vai tratar de sexo de várias formas conforme a necessidade de cada setor. Então, até para criança, gente, você pode falar, eu falo com meu filho, mas eu não vou falar de sexo como eu tô falando aqui com vocês. Não, de acordo com a idade. Eu vou dizer para ele, olha, é isso que acontece, os meninos, né, muito fisiológico, de manhã, né, acontece de estar mesmo ali com o órgão genital ereto, e ele não entende, porque quer fazer xixi, gente. Quer fazer xixi. Aí eu falo, meu filho, isso aqui tem mãe que demoniza aquilo ali. Tem mãe que demoniza, tem demoniado, tá com espírito pombagira. A mão em cima da cabeça. Tem esses espíritos ruins, sim. Tem. Mas nós temos que saber discernir o que é fisiológico, o que é o espírito maligno mesmo. E aí eu falo, meu filho, isso assusta até a criança, né? Assusta. E aí, isso foi legal que você falou, já tá quase acabando. Mas uma coisa que é muito importante, os pais, por achar que é pecado, que é errado, que demoniza tudo, uma coisa que é fisiológica, você muitas vezes causa um bloqueio no seu filho para o adulto sexual que ele será dentro do casamento. Aí você diz que é pecado. Gente, não é pouca mulher que eu já tratei não, tá? Que tem problema de sexo dentro do casamento, que tem dificuldade de ter relação sexual, porque na mente dela um dia foi posto que aquilo é pecado, que é errado. Sim. Quantos homens frustrados com problema de ereção, porque a mãe dizia, isso é pecado, hein, menino? Não pode ficar desse jeito, não. Gente, não é pecado, é fisiológico. Eu ouvi de uma pediatra, tá? Que não é cristã nem nada. O dia que eu levei pra ela, ela falou, mãe, não bloqueia, que isso pode criar um bloqueio. Eu já tinha noção, mas eu perguntei assim, porque como mãe de menino de primeira viagem, eu tenho perguntas que eu preciso fazer. E você tem que perguntar, não sabe? Pergunta médico, não é só pastor, não. Aí vai novamente a questão, né, da informação, do diálogo e da segurança. Então você tem um poder muito grande. A Bíblia não nos chama de arco, né? O filho de flecha e a gente de arco. Se você dá a direção errada para o seu filho, ele vai ser uma pessoa, quando a gente trata Provérbios 22, é interessante, ali fala sobre o caminho do bom nome, de você ser uma pessoa que tem um nome correto, né? Você não é uma pessoa caloteira, você tem que ensinar isso ao seu filho. O caminho de ser prudente,
agir com prudência, o caminho de ser humilde, o caminho de saber olhar e falar aquilo ali é errado, eu vou me afastar daquilo. Porque se você não der esses caminhos para o seu filho, se você não der direção, seu filho vai para uma direção errada e depois não adianta você querer achar culpado, não, culpado é você mesmo. Uma vez eu vi um pregador, assim, pregador de renome, né? Um pregador presbiteriano. Então ele falou assim que na juventude dele ele se desviou e ele fez tudo de ruim que você possa imaginar. Bebia, fumava. Mas na época dele, né, que ele já é um senhor de idade, hoje de 70 e tantos anos, acho que não tinha aquela questão da droga não, mas tinha muita questão da bebida, do cigarro. A droga era a bebida, né? Era bebida. Então, e com noitada, com mulher, essas coisas tudo assim. Mas eles, e os pais cristãos. E ele falou assim que por tudo isso que ele fazia, ele podia chegar em casa 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, 5 horas da manhã. Os pais nunca fecharam a porta da casa para ele. Gente, mas eu achei isso tão interessante. Ele falou assim, meus pais nunca fecharam a porta da casa para mim. Então eu falo para você, o seu filho ele vai errar. Nós já erramos, nós já somos jovens, nós já fomos adolescentes, erramos e erramos ainda hoje. Erramos e vamos continuar errando. São erros de pesos diferentes, mas são erros. O erro não muda. Então, mas nunca feche a porta da casa para o seu filho. Aí ele falou que um dia ele chegando em casa de madrugada, devia ser 1 ou 2 horas da manhã, bêbado, né? Porque tava com a turma, né? E ele viu a mãe dele ajoelhada orando por ele. Naquele dia ali, ele decidiu que ele ia deixar tudo para trás e ia viver para Jesus. Mas a mãe e o pai ficavam brigando, xingando, sabe? Irando o filho. Não, tem pai que fala assim, olha, se você não chegar às 11 horas, você não entra mais dentro de casa. Não, eu não consigo entender. Eu deixo entrar, mas eu vou atrás. Essa metodologia, Flávia? Eu deixo entrar, mas eu vou atrás. Não, você tá eu ia. Não, mas você tá entendendo? A pessoa fala assim, olha, se você não chegar às 11 horas, às vezes é isso que ele quer. Sabe que ele tá na beira, só tô esperando alguém empurrar? Aí ele vai chegar às 11h15, a porta vai estar fechada. Era tudo que eu queria pra passar a noite toda fora. Até porque os meninos você nessa acha questão... Você tá protegendo seu filho? Até porque os meninos nessa questão, eles eram obedientes. Depois que ele pegaram uma maioridade, a maioridade aqui em casa, ela foi um pouco além. A maioridade aqui, ela chegou até uns 22 anos, né? A maioridade para nós foi essa questão dos 22 anos. Sério mesmo, tá, gente? Depois dos 22 anos que Guto falou assim, agora, Flávia, não tem jeito mais. São 2 homens e eles vão dar conta. Eles vão tomar as decisões dele. Porque... Mas mesmo assim, eu ligava de madrugada. Se eles demoravam para chegar, eu mandava mensagem. Já tinha o WhatsApp, né? Vocês estão aonde? Cadê vocês? Aí eles não respondiam não, né? Aí eu falava assim, se não me responder, eu vou ligar. Aí eu vou ligar e vocês vão passar vergonha, porque vocês vão falar assim, quem que tá te ligando? Quem tá te ligando? Minha mãe. Minha mãe, vocês vão passar vergonha. Aí imediatamente eles respondiam, não mãe, tô aqui, tá tudo bem, daqui a pouco tô chegando. É isso daí. São combinados que você faz com seus filhos. A gente vai se preocupar a vida toda, né? Porque o filho cresceu. E aqui aí vem os netos, como diz a minha mãe, né? Agora que tá com os bisnetos, né? Aí se preocupa com filhos, com genro, com noras, com os netos, com os bisnetos, com os maridos, as esposas dos netos. Vai chegar. A minha você já tá, neto, né? Você já tá na nora e no neto. Eu ainda só tô no genro. No genro, né? Mas olha só, eu acho que assim, uma palavra final que a gente pode deixar aqui é que o melhor amigo do seu filho tem que ser você. Sim. E você não é o melhor amigo do seu filho dizendo apenas aquilo que é bom para você. Porque o meu filho não é extensão das minhas frustrações nem das minhas expectativas. O meu filho é um ser. Tem opinião. Tem opinião e escolhas. Ele vai vivenciar outra época, outro ambiente, outro momento meu como mãe. Eu fui mãe de Carol com uma idade, estou sendo mãe de Rafael com outra. O Rafael está tendo o benefício de ter uma mãe muito mais madura do que a Carol teve, né? Podendo corrigir muitos erros dos quais eu cometi com a Carol, mas eu estou cometendo outros novos erros, porque é um novo indivíduo. Então, seja o melhor amigo do seu filho, não para passar a mão nos erros, mas para guiar ele a fazer as escolhas certas. E você não vai conseguir isso se você não tiver proximidade, intimidade, diálogo, informação. E que se você não tiver esse passo aí, você nunca se tornará um lugar seguro. Você sabe uma coisa assim que eu sempre falo, porque a gente erra, tá? Nós como mãe, nós erramos.
Mas seja por excesso ou por falta. Né? Seja por excesso ou por falta. Mas uma coisa assim que eu sempre falo, importante é você colocar sua cabeça no travesseiro e entender que você fez o seu melhor, mesmo errando, você fez o seu melhor achando que você estava certo. Sim. Ter a sua consciência tranquila. Sim. Então isso é importante. Você ter a sua consciência tranquila de que você fez o seu melhor, que você deu o seu melhor. Isso que importa, isso que é importante, porque infelizmente hoje nós vemos muitas mães que negligenciam, que são relapsas. Não é isso, não é dessas mães que nós estamos falando daquelas mães que querem o melhor pro filho, fazem o melhor pro filho, mas que erram. Porque todo mundo erra, né? Mas agora, se você é uma mãe relapsa, se você é uma mãe negligente, se você é uma mãe que não conversa com seu filho, que não passa as informações necessárias para o seu filho, principalmente nessa questão da adolescência, você precisa mudar. Precisa mudar porque a lágrima vem, a colheita é certa. É verdade. A gente vai, eu acho que mais triste do que nós nos sentirmos frustradas é a gente ver um filho frustrado. Um filho frustrado. Principalmente numa área em que você poderia ter ajudado e não ajudou. Verdade. Né? Então, assim, hoje não esconda nada. Fala da melhor maneira que for mais confortável para você, mas passe informação e ensine seu filho a fazer a melhor escolha. Acho que é isso daí, Flávia. Isso aí. E essa questão da sexualidade, como nós abordamos hoje, é uma questão muito importante, que eu acredito que nós, como mães, servos do Senhor, nós temos que conversar com os nossos filhos e filhas sobre isso, antes que eles aprendam errado lá fora. Porque aprende, tá, gente? Na escola, na festinha que eles vão, no grupinho deles de meninos da igreja mesmo. Sim. Tá? Não se engane, não. Não porque tá na igreja que não tá passivo de fazer errado, não. Então, eu acho que a melhor arma que a gente tem para dar aos nossos filhos é amor. Se você ama, o amor constrange. Então, ame seu filho quando ele acertar, ame ele muito mais quando ele errar, porque é o momento que ele mais precisa de você. Porque já tem muita gente julgando ele e você não deveria ser a pessoa carrasca, né? Você deveria ser alguém que abraça e fala, olha, tá errado, mas eu tô aqui para te ajudar a fazer certo. Amém. Né? Amém. Então, pessoal, encerramos aqui, tá? Espero sim que vocês tenham gostado. E toda semana nós vamos estar aí gravando um vídeo, né, no YouTube sobre um tema assim, que eu acho que seja relevante para nós. Amém? Ó. Amém. Deus abençoe. Beijo. Ju, obrigada, tá? A Ju, ela não é sexóloga formada não, gente, mas ela é muito boa nessa área, tá? Pra Sou ensinar. mãe. É mãe. Mas ela usa essa habilidade de mãe para trabalhar nessa área para ajudar jovens e adolescentes, tá? E casais também, tá, gente? Se você tem algum problema aí, pode procurar ela, tá? Pode procurar, eu tô falando sério, gente, não tá? escuta a Flávia, não, Isso aí é chamado de Deus, porque não é toda mulher. Eu não tenho esse chamado de falar sobre sexo com ninguém, meu filho. Eu vou ficar da tonta. Não, eu falo tudo. Mas ela fala de uma forma assim, abrangente e que precisa ser falado. Então ela é boa nessa área, tá? Ela é sexóloga sem certificado. Autodidata, mas ela é muito boa, tá? Então assim, cada um no seu quadrado, cada um no seu chamado, e assim Jesus vai usando todo mundo que se coloca à disposição na obra dele para ajudar as famílias a crescer, ajudar o reino a avançar. Amém? Ó, Amém. Beijos. Beijo, Fique gente, na paz do fica na Senhor. paz.